E aí galera, tudo bem? Bem-vindos de novo ao canal do YouTube de Marco Mercado Fotografia, dessa vez com nossa convidada Ana Cristina Mark, facilitadora de diálogos. Bem-vinda, Ana Cristina. Muito obrigada pelo convite, Marco. Eu estou muito contente de estar aqui. Estou muito contente de poder trazer um pouco dos conhecimentos do meu trabalho aqui, compartilhar com você. E vamos lá. Me conta um pouco de ti, dos principais logros, dos teus projetos, para que o público conheça mais de você. Bom, eu sou facilitadora de diálogos. Na verdade, esse é um nome que eu consegui dar para sintetizar Sim, tudo que eu faço, porque eu sou muito múltipla, eu gosto de fazer muitas coisas diferentes, mas todas elas têm a ver com isso, de facilitar diálogos, seja de você com você mesmo, ou entre entre pessoas, pessoas. ou até entre empresas e pessoas, né? Eu sou aconselhadora biográfica, né? Como profissão, eu trabalho como aconselhadora biográfica. Eu sou mediadora de conflitos, eu dou treinamento em comunicação e habilidades socioemocionais e também facilito grupos, reuniões e faço colheitas de facilitação gráfica. Então, são muitas Muitas coisas, tarefas, sim. mas todas elas, a síntese é essa, né? Facilitar o diálogo entre a pessoa e ela mesma ou dois públicos diferentes a conversarem e se entenderem. Que lindo. Me conta, qual que é o campo da atuação do facilitador de diálogos? Eu acho que quando eu penso na facilitação de diálogo, essa ideia é esse campo, né, de facilitar que duas pessoas ou mais, ou que uma pessoa consigo mesmo, consigam, de fato, conversar a partir do ponto de vista do diálogo. A palavra diálogo quer dizer ser atravessado pelo outro, ser Sim, atravessado pelo que chega do outro, se permitir ser atravessado. E a gente não conversa, na maior parte das vezes, se deixando atravessar. sim. Na maior parte das vezes a gente conversa até com a gente mesmo, num impulso de respostas muito rápido e Sem analisar o que a outra pessoa está falando, né? O que está sem querendo deixar transmitir. ver o que nasce em mim a partir do que o outro me trouxe, né? Porque e daí isso já tem a ver um tanto com a vida da perspectiva antroposófica, que é de que a gente vive no encontro, a gente se conhece no encontro, mas não só porque o outro me espelha a mim, mas principalmente porque o outro ou o mundo faz chegar coisas, faz nascer coisas em mim que antes eu não sabia que existiam, Sim. né? Então, para mim, a facilitação de diálogo atua exatamente nisso, tanto como terapeuta integrativa com aconselhamento biográfico, quanto como mediadora de conflito, mas até na colheita da facilitação gráfica, é entender o que a fala do palestrante trouxe de principal, o que aquilo me atravessa e fazer esse esforço de atravessa o público e o que fica de essencial daquela fala, do que precisa ser guardado na memória. Então, acho que é um pouco disso tudo, assim, né? Eu tenho uma paixão também, desde criança, por entender as conversas. Que legal. Como é que a gente conversa, como é que um mal entendido nasce, às vezes. Eu acho incrível mesmo. Eu passo muito tempo pensando nisso e analisando conversas, analisando discursos. Eu sou formada em letras e acho que também, né, quando eu estava estudando literatura, isso estava muito presente, assim, ler no texto o que está nas entrelinhas, o que é que de fato está sendo dito aqui, para além dessa história que está escrita. Você me perguntou dos meus logros Sim. profissionais. Eu acho que eu poderia fazer uma lista de várias conquistas, mas para mim o grande desenvolvimento da minha vida profissional tem sido aprender a escutar, aprender a ler nas entrelinhas
e aprender a sintetizar isso tudo que eu escuto. E depois, pessoalmente, de 10 anos para cá, depois que eu virei praticante de diálogo, eu comecei a prestar muita atenção também no que é que nasce em mim a partir de tudo isso que eu escutei, de tudo isso que eu sintetizei. Então, acho que é mais ou menos isso, Marco. Que lindo. Você também, dentro dos projetos, em junho ou julho, Júlio, lançou um livro. sim. Você trouxe com ele. Ele fala sobre aconselhamento biográfico, o que é, para quê e com que acontece, né? Como isso acontece. Me mostra como que é esse livro. Bom, vou mostrar o livro primeiro. Sim. Eu sou coautora, somos 30 autores Nossa. nesse livro. Todos aconselhadores biográficos, alguns dos meus mestres são autores de capítulos do livro e muitos colegas de profissão. Eu escrevi o capítulo sobre o setênio, e daí já vai começar o vocabulário, né, gente? A gente vai ir desenvolvendo conforme você podcast, para saber. Eu falo sobre o 7º setênio nesse livro, que é dos 42 aos 49, que eu chamo esse setênio a primeira infância, ou a infância da fase da maturidade da vida. É o nosso primeiro setênio de entrada nesse momento do envelhecimento, né? Tanto do ponto de vista biológico do nosso corpo, a gente começa a sentir as perdas de vitalidade, como do ponto de vista da alma, a gente começa a sentir uma necessidade diferente do que a gente sentiu na fase adulta da juventude, que vai dos 21 aos 42. O livro, vou falar um pouquinho do livro, Sim, tudo bem, Marco? Claro. A gente escreveu esse livro pensando num público geral. O briefing, né, que deram para os autores foi: ele precisa ter um vocabulário que seja possível, mesmo para quem não conhece a antroposofia, entender. E ele fala, sem ficar entrando em detalhes técnicos, mas com exemplos de casos, de pacientes, ele fala do aconselhamento biográfico, né? Dessa terapia feita a partir da biografia da pessoa que está diante do profissional, né? E quais são essas etapas da vida que a gente fala e que a gente observa quando está escutando a biografia da pessoa. Esse é de presente para você. Muito obrigado. Que lindo. Eu fiquei bem contente com o resultado do livro, porque, apesar de serem 30 autores, ele ficou muito fluido. Isso eu iria perguntar, não foi difícil que 30 autores tenham o mesmo linguagem, parecido pensamento? Tendria que eu ler, mas não há há um equilíbrio entre todos. Há um equilíbrio muito grande. A gente teve uma pessoa, que foi a Regina Rapati, que é aconselhadora biográfica e escritora. Ela já era escritora antes de tornar aconselhadora biográfica, que cuidou um pouco dessa costura entre os capítulos. Mas eu também acho que foi meio mágico, assim, como as coisas foram entrando. E a hora que eu fui ler, eu falei, gente, que incrível, assim, ficou muito fluida a leitura. Mas acho que a gente foi muito brifado também, assim, muito bem brifado de como a linguagem era para ser e o que cada um tinha que falar especificamente. Então, esse é talvez o meu último maior feito e, ao mesmo tempo, um feito que eu nem me dei conta do que eu estava fazendo, sabe? Assim, eu escrevi o capítulo porque eu queria contribuir para que o livro saísse. Quando falaram da ideia do livro, eu falei, acho que isso tem que ir para o mundo. Sim. Eu, logo depois que eu me formei, entrei, fiz parte da diretoria da Associação de Aconselhadores Biográficos no Brasil, com o intuito de fortalecer essa profissão, que é uma profissão muito nova, pouco conhecida e ainda com poucas regulações, né? Assim como a psicologia foi um dia, assim como a psicopedagogia foi um dia, a gente somos todos um pouco pioneiros, eu muito menos do que o aconselhamento biográfico. Esse ano está fazendo 30 anos de existência, a formação e aconselhamento biográfico no Brasil.
E a gente é muito sortudo aqui no Brasil, porque a pessoa que montou essa metodologia, que escreveu e que montou a formação é uma brasileira, Nossa, com ascendência alemã, mas é uma brasileira, que criou a metodologia junto com Daniel Burkhardt, que também tem esse olhar do que foi, eles dois tiveram esse olhar, né, do que foi que o Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, o que foi que ele falou em todas as suas palestras, nos seus livros, sobre a maneira de olhar para as fases da vida, e sistematizaram isso tudo numa metodologia para que isso pudesse ser aplicado como uma terapia. sim. Então, a gente tem muita sorte, porque a Gudrun é brasileira, porque ela escreveu em português, e porque ela fez todo o movimento que ela fez aqui. A gente tem, então, 30 anos de formação no Brasil esse ano, e o livro saiu junto com essa celebração de 30 anos, sem ser de propósito. E para a gente tem sido uma honra até, né? Porque a maior parte da literatura que a gente tem do aconselhamento biográfico é da doutora Gudrun, e a gente está aqui contribuindo para ampliar essa literatura. Então, eu fiz sem pensar nisso Que tudo. lindo. Mas a hora que o livro ficou pronto, eu fui pegar e falei, nossa, tem tudo isso, né? Que bonito. E me conta, o que é a antroposofia? A antroposofia é uma filosofia de vida. Sim. Eu acho que a melhor definição que eu posso dar para a antroposofia é uma filosofia de vida. É um jeito de compreender o mundo. É uma filosofia de vida com bases espiritualistas. A gente, quem estuda antroposofia, segue a antroposofia, os ensinamentos do Rudolf Steiner, a gente olha para o mundo a partir de uma lente espiritualista, mas que aborda principalmente o ser humano integrado, né? A gente olha para o ser humano como um ser que tem sua individualidade, e que está aqui para viver essa individualidade, e que tem uma integração com o resto do mundo, com Sim. as outras pessoas, mas também com o mundo em si, porque viemos da natureza e somos parte da natureza. O Rudolf E Steiner... vamos volver à natureza quando a gente... E jamais deixaremos de Sim. voltar para a Voltar ao natureza ciclo. e voltar para cá. A gente acredita em reencarnação. O Rudolf Steiner, ele sistematizou muitos conhecimentos que não eram deles, inclusive. Às vezes as pessoas criticam, falam, mas ele só sistematizou. Não, ele fez um super trabalho de sistematização de conhecimentos da Grécia Antiga, de filósofos, de conhecimentos da Ayurveda, de conhecimentos da medicina chinesa tradicional, e achou uma linha, um jeito, né, o que havia de comum em todos esses pontos de vista, e criou fazeres a partir disso, né? A antroposofia é um espaço muito do fazer, né? O Rudolf Steiner, ele tinha as ideias, as inspirações, e ele achava pessoas para fazerem aquilo acontecer, e botava as pessoas para fazerem aquilo que ele idealizou, e ia acompanhando e testando. Então, a gente tem a medicina antroposófica, a gente tem a psicologia antroposófica, a gente tem a arquitetura antroposófica, a agricultura biodinâmica, que é a agricultura antroposófica, e mais uma, né, eu ia falar e me fugiu, a fonoaudiologia antroposófica, todas essas profissões, Sim, com um ponto de vista a partir de todos esses conhecimentos que ele sistematizou. E o aconselhamento biográfico é talvez a mais nova dessas profissões, desses fazeres que o Rudolf Steiner trouxe, porque a biografia humana, esse olhar para as fases da vida, atravessa todas as profissões. Então, um arquiteto antroposófico, passa quando ele por vai isso. atender um cliente, ele vai perguntar sobre a biografia daquela pessoa.
para entender em que fase da vida que essa pessoa está. Que legal. Qual a história que ela viveu e como que o ambiente dela incorpora esta pessoa, né? E não simplesmente pensar na beleza da coisa ou pensar na funcionalidade, mas tem esta funcionalidade de integração com os moradores da casa. A medicina antroposófica, não sei se você já fez alguma consulta. Ainda não. As consultas antroposóficas costumam... A primeira consulta normalmente dura 2 horas. Nossa. 1h30, 2 horas, às vezes 3, porque o médico vai te pedir para contar a sua biografia. Vida. Um resumo da sua vida, da história da sua vida. E, a partir disso, é que ele vai olhar para as suas doenças pensando... A somatização de algum acontecimento traumático na tua vida, né? Sim. Para a gente, a doença é sempre algo da alma que se manifesta no corpo. Sim. Né? E daí o médico vai olhar o que foi na sua biografia, a idade que você está, a idade em que aquilo aconteceu e o que essa doença está manifestando de algo que não foi bem resolvido na sua alma, entendeu? Sim. Então, o aconselhamento biográfico surge como uma sintetização de dizer, tá bom, todo mundo olha para a biografia, mas vamos olhar para a biografia não só desse jeitinho resumido, sintetizado, mas também olhando para as fases da vida de cada pessoa com mais detalhe e apoiando essa pessoa a entender o seu percurso. Me conta, Ana Cristina, o que é aconselhamento biográfico, para que está direcionado e como isso acontece? Tema do livro. O tema do livro. Nessa perspectiva que eu acabei de explicar, né, o para quem, a gente sempre diz é para qualquer pessoa. Sim. É para qualquer pessoa. Porque olhar para a sua biografia te dá algumas coisas, e daí eu já vou para o como acontece, né? Sim. Então, é uma terapia integrativa que pode ser realizada individualmente ou em grupo. Eu, particularmente, sempre aconselho para as pessoas, assim, quem puder, faça em grupo. Ela tem uma riqueza, o fazer em grupo tem uma riqueza que o individual não tem, que eu fico muito emocionada, assim, porque escutar a história de outra pessoa, enriquece, de cabo a rabo, né, da gestação até o dia de hoje, amplia a sua empatia, a sua Sim. capacidade de empatia, amplia a sua escuta para o mundo, amplia a sua capacidade de compreensão que você, Marco, que está aqui na minha frente, eu poderia fazer várias leituras de você hoje. Mas quando você escuta outras biografias, você olha e fala assim, tem uma história inteira por trás desse cara. E que história? Né? Sim. Tem uma história inteira por trás desse cara. Então, tem histórias por trás dos gestos, por trás dos sorrisos, por trás dos mal-humores, por trás das dificuldades, da timidez, do que quer que seja. Existe uma história que não justifica tudo, mas explica muito. Sim. E quando você faz o seu biográfico em grupo, você sai de lá enriquecido por essas histórias, além de ampliar a sua empatia, porque a gente se vicia, e o Steiner fala muito disso num livro dele chamado Filosofia da Liberdade. Quer dizer, essa, para mim, é a grande mensagem do Filosofia da Liberdade, que a gente é viciado no nosso ponto de vista. Sim. Todos nós somos viciados no nosso ponto de vista. É difícil para nós tentar ver outros pontos de vista, tomar em conta outros pontos de vista e não só impor o nosso, né? Exatamente. E o impor o nosso é muito complexo, né? Porque eu tô lá de cima do alto da montanha, esse é o meu ponto de vista, vamos supor, né? A minha vida me trouxe para esse ponto de vista. E você tá lá na cabana, do outro lado, com outro ponto de vista, no meio do vale. Diferente. E eu tô tentando dizer para você, não, o lago é gigante.
e você diz, não, ele vai até lá, e eu tô dizendo, não, eu tô vendo que ele vem. Não tem, entendeu? Assim, Sim. o máximo que eu posso fazer é te convidar a subir na minha montanha e me disponibilizar a ir até a sua casinha. Sim. E enxergar Que o linda mundo metáfora, a bonito. partir do seu ponto de Sim. vista e mostrar o meu mundo a partir do meu. Mas, Cristina, não é um pouco complicado, difícil contar a tua vida completa para uma pessoa, para um grupo de É pessoas? super. É super. Porque às vezes é difícil, por exemplo, em terapia já é difícil às vezes contar Uhum. de uma maneira solta as tuas coisas. Em grupo não tem que ter um nível, acho, de predisposição de poder estar aberto, né? Eu, eu acho que sim. Eu acho que depende bastante também do profissional que está conduzindo o grupo ou dos Sim. profissionais. Eu gosto muito de trabalhar em dupla, embora nem sempre eu trabalhe. Eu acho que quando eu trabalho em dupla, eu tenho mais um ponto de vista Nossa, que legal. para escutar as histórias, né? Mas também tem uma coisa que é a gente fala aquilo que a gente está pronto para se escutar dizendo. Sim. E quando você fala sozinho num consultório terapêutico, também é isso. Você fala o que você está pronto para compartilhar, se ouvir dizendo. Porque quando a gente fala para o outro, aquilo vira verdade, né? Aquilo vira uma grande verdade, Sim. assim, a Você está realidade se apresenta. materializando o que você está, às vezes, ficando de não querer mostrar, né? Então, é um processo diferente. Sim. Eu recomendo, muitas vezes, as pessoas chegam até mim e eu mesma falo, você eu prefiro que faça individual, que Porque faça ainda não está sozinho comigo. preparado. E porque, às vezes, a pessoa está afogada nas próprias dores. Ela Sim. precisa transbordar. E no grupo, a gente não tem esse espaço de super transbordamento, porque não, né, tem um tempo, tem um cronograma a ser seguido, enfim, tudo que viver em sociedade implica, né? Tem os outros para a gente cuidar também. Mas quando a pessoa não está nesse ponto e ela tem condições, né, assim, de se deslocar, de estar no grupo, no horário, eu falo, faz em grupo. Se abre para essa experiência, porque essa coisa do ponto de vista, os grupos eles sempre se formam de uma maneira muito mágica, que eu não sei explicar. Que você, em algum momento, logo no começo, você diz assim, entendi por que essas pessoas estão juntas. É lindo. Entendi por que elas tinham que ouvir as histórias umas das outras. E às vezes a gente tem duas pessoas com duas histórias de vida, é muito comum acontecer muito parecidas. De as coisas acontecerem nas mesmas idades, mas cada uma virou uma coisa completamente diferente. E é nesse momento que a gente consegue entender o quanto eu também influencio. Nas nossas decisões, nas nossas vidas, é. Não é só o que Não só as aconteceu coisas que comigo, acontecem conosco. mas é Sim, como eu recebo o que aconteceu comigo. sim. Então, assim, a Como isso mesma... afeta, como nós deixamos que essas coisas moldeiem nossas vidas, né? Porque não Sim. sempre as mesmos acontecimentos vai afetar da mesma maneira a pessoa. E daí eu não tenho outra escolha a não ser perceber que tem um tanto que sou eu. Sim. Não é o outro. Não é o que meu pai me fez, o que meu irmão me fez, mas é o como, né, não é a morte de uma pessoa, mas é o como eu li aquilo. E se eu li aquilo desse jeito e a outra que viveu a mesma coisa leu daquele jeito, então tem um tanto que é meu. Mas isso é fundamental para a gente entender quem a gente é. Isso é fundamental para eu entender que eu levo as coisas para um lado um pouco mais pesado, ou Sim. que eu passo pelos problemas muito flanando, sem prestar atenção no que está acontecendo com o outro, comigo. São pontos, são jeitos diferentes de acolher o que te chega, né? E daí é esse o momento em que você ganha o maior presente, eu acho, que tem no grupo, que é ganhar novos pontos de vista. De escutar uma pessoa que viveu algo muito parecido com você e que fez outra coisa completamente diferente. E muitas vezes, a primeira vez que eu fiz meu biográfico, aconteceu isso e eu falo, gente,
Mas nunca nem me passou pela cabeça que existisse essa solução. Eu não tinha no meu cardápio de coisas a fazer com problemas, porque minha família não tem, porque eu sou de uma cultura que não tem, porque eu sou de uma época que não tem, porque a minha personalidade não acolhe esse tipo de solução. Então, é um processo que te bota numa espiral de criatividade também, entendeu? Sim. Porque você pode receber outras coisas e perceber, tem isso. Nosso cérebro é repetitivo, né? Então, ele vai repetir as mesmas respostas e as mesmas atitudes sempre. Quando você faz terapia, você já tem um ponto de vista de outra pessoa. Se fosse grupal, tem mais... Agora que eu estou apreciando mais, até com curiosidade de fazer meu biográfico também. Eu nunca fiz, gostaria muito, porque também eu acho que é um espaço que você quer ser ouvido, né? Sim. Então é gratificante você ser ouvido por outras pessoas e pessoas que estão abertos à empatia da outra pessoa, Sim. sentir essa empatia da outra pessoa, porque estão sendo empático com você mesmo, né? E forma um laço, né, nos biográficos. Eu não faço muita... Os biográficos em grupo, muitos acontecem em uma imersão de final de semana, ou de 4 dias, ou de uma semana. E eu não faço desse jeito, eu faço ele espalhado. Ele também tem muita gente, muitos colegas que fazem assim. Então, eu faço, normalmente são biográficos com duração de 9 meses, em que as pessoas vão se encontrar a cada 15 dias para fazer essa troca biográfica e explorar o que surgiu daí depois. Eu gosto... Eu tenho uma digestão dos meus sentimentos mais lenta. Então, eu consigo oferecer aquilo que eu dou conta, né? Então, eu gosto de fazer esse processo mais espaçado. Nas turmas, quando é mais espaçado, tem uma coisa muito bonita que acontece também, é que essas pessoas fazem uma conexão que parece que é para o resto da vida. Porque é muito comum as pessoas terminarem e falarem assim, nossa, vocês sabem mais da minha vida do que o meu marido. E é verdade, né? É verdade. Então, é um processo bonito também de criação de laços entre E pessoas de libertação também, é muita estranhas. coisa que uno vai lá e descarga, né? Eu já tive um grupo que tinha 2 caras, quando eles entraram, eles não foram muito com a cara um do outro. E eu normalmente, nos meus biográficos em grupo, eu monto as duplas biográficas. Sim. Em que um Juntou vai eles contar dois. a história do outro. E eu juntei eles dois sem nem saber Sem que... saber. E eles são super amigos até hoje. Nossa, que lindo. Eles viraram super amigos e eles tinham uma história de vida muito parecida, os dois. E no meio do caminho é que eles foram entendendo por que é que eles não tinham ido com a cara um do outro, sabe? Sim. Eles falaram assim, porque é parecido comigo nisso, porque nisso é muito diferente de mim. Mas eles criaram um laço de amizade super forte, que eu sei que até hoje eles são amigos e se frequentam. Então, 2 pessoas que provavelmente jamais Se sentariam encontrariam a para conversar. Aí uns falam, você namoraria você mesmo? E você... Não sei. Eu gostei, vou pensar, você namoraria você mesmo? Você namoraria você mesmo? Adorei essa pergunta. Me conta um pouco sobre a perspectiva das fases da vida pela visão da antroposofia. Tá, eu vou pedir para colocar Vamos pôr a imagem. Então. Aí já vamos ver como a antroposofia divide os diferentes ciclos da vida, né? A gente, primeiro de tudo, queria falar nessa imagem, ela não é minha, se não me engano, ela é da Milene Mizuta, que é uma colega. Eu acho muito bonito pelas imagens mesmo, né, que estão aqui das árvores, dessa coisa do nosso verão, da nossa primavera, do nosso outono, do nosso inverno, né? Se a gente tem a primavera da vida aqui na infância, então a gente primeiro trabalha com a divisão das fases da vida de 7 em 7 anos, né, nos setênios. Mas além dos setênios, a gente também divide as fases da vida em 3 grandes blocos. A gente tem aqui o primeiro bloco, que vai do nascimento até os 21 anos, que é o bloco da infância.
Eu costumo dizer assim, depois que eu me tornei aconselhadora biográfica, depois, na verdade, desde que eu comecei a estudar antroposofia, quando as pessoas falam para mim assim, porque a pessoa já é adulta, tem 19 anos, eu falo, para mim ainda é criança, tá? Ainda está na infância Porque da tá vida. até os 21. Porque para mim a infância vai até os 21. E essa é a fase de formação da individualidade. Essa é a fase em que a individualidade recebe do mundo aquilo que o mundo tem para lhe dar, para a constituição das forças emocionais e das forças físicas e das forças vitais dela, para que ela possa, aos 21 anos, sair para a vida e conquistar o seu caminho. Sim. Arquetipicamente, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse é o arquétipo, né? Lá no mundo ideal, como isso aconteceria. A gente sabe que as histórias de vida não acontecem todas assim. Né? Muita gente eu saí para o mundo com 18 anos, eu não saí para o mundo com 21. Né? Eu conheço pessoas que saíram para o mundo com 7, 8 anos. Conheço pessoas que só foram sair para o mundo com 35 anos. Né? Mas no arquétipo, a gente entende que é aqui, aos 21 anos, que você começa a, de fato, escrever a sua história. Dar os seus próprios passos. E daí você tem essa fase adulta que vai dos 21 aos 42, que é a fase em que a gente conquista o mundo. É que a gente constrói o nosso pequeno reino individual. E depois a gente entra na fase da maturidade, que para a gente começa aos 42 anos e vai em diante, em que você passa por várias crises para entender quem eu sou. Porque aqui, na fase adulta, a gente ainda se mistura muito com o mundo. Sim. Na infância, a gente se mistura completamente com a nossa família, com a nossa escola, com os nossos amigos, com as nossas turminhas, com o nosso bairro, com tudo. A gente se mistura com tudo. Se misturar com tudo também, né? Essa procura aí. Não tem como, né? Porque você tá lá... absorvendo de tudo para poder criar tu verdadeiro eu, né? Exatamente. Misturado de tudo o que você... Então, essa é a fase daí que eu começo a trocar com o mundo verdadeiramente, e daí eu ainda me misturo com o mundo muito. E a gente tem aqui aos 42 anos o que a gente chama da crise da autenticidade, que é o momento em que sua alma diz para você, você tem um chamado de alma que diz, tá, já foi tudo isso, mas quem é você de verdade? Nossa. E quando é que você vai começar a se colocar no mundo a partir de quem você é e não a partir do que esperam ou do que você acha que esperam de você? E daí, aqui a vida começa aos 40, a gente começa uma caminhada de autenticidade mesmo. E é super... quando eu falo isso para pessoas que ainda não chegaram aos 42, com muita... Como você? Eu tô assim. Eu com muita frequência ainda tô na conquista do mundo. As pessoas dizendo assim, mas eu sou super autêntico. Eu falo, quando você chegar aos 42, você vai entender. Você vai entender, eu imagino. Não é... isso é muito feio, né? Eu acho que aqui na parte da conquista, você está mais nas conquistas materiais, né? Tipo, minha profissão, trabalhar, viajar. Eu acho que aqui já você, de certa maneira, você já teve algumas conquistas e já vai para a conquista pessoal. Exatamente. Né? Isso. Acho que é um bom jeito de colocar. A gente, eu não sei você, né? Eu gosto muito de dar exemplos da minha biografia, porque é a única história que eu realmente conheço e que eu posso falar. O meu quarto setênio aqui, nessa fase da vida, dos 21 aos 28, foi uma grande busca de para que eu sirvo. Eu achava que eu não tinha talento nenhum. Eu achava que eu não servia para nada que não fosse me divertir ou cuidar de criança. Eu sabia que eu sabia me divertir e que eu sabia cuidar de criança. E eu tive muita dificuldade de encontrar uma profissão. Se eu fiz 3 faculdades, só terminei a 3ª e terminei assim, pelo amor de Deus, é para eu ter um diploma, para o meu pai parar de mexer. Eu não quero mais isso. E daí,
por acaso, eu comecei com 25 anos a trabalhar com pesquisa de marketing e tive o meu encontro com o meu grande mentor, né, que foi um cara que acreditou em mim. Eu já estava no final, né? Assim, eu comecei a trabalhar com ele, eu estava com 26, e ele falou assim: eu enxergo isso, isso, isso em você, e eu vou te treinar. E eu olhava para ele e falava assim: ele está muito louco. E daí eu lembro, quando eu comecei a fazer as coisas que ele me convidou a fazer, que eu olhava para mim e falava: não é que eu sei fazer isso? Não é que eu... Mas que lindo que Gente, você teve alguém que te direcionou dessa maneira, todos né? temos. Sim, o mentor. Todos temos um mentor. Todos temos um Todos mentor. temos um mentor. Às vezes a gente não reconhece ele, mas todos temos um mentor. E é Agora eu uma... tô pensando, no meu caso foi minha tia, né? Ela foi minha chefa durante 7, 8 anos em fotografia. Foi a que me pegou na época de que eu estava saindo no mundo, aos 18 anos, quando eu saí de casa. Meio um pouquinho rebelde, na época da rebeldia. E foi a que me conteve, né? Me contuvo dessa energia que saía demais. E foi até meus 28 anos que eu vim morar aqui no Brasil, já fora como se chama? Da cuna? Da proteção do berço. da minha mentora, como você pode falar. E aí já cheguei aqui aos 28, aqui no Brasil. Então, tem relação. Tem. É Ela vai muito... estar feliz de eu falar isso. Eu tô feliz mesmo. É muito bonito quando a gente encontra histórias que vivem o arquétipo tão bem vivido como a sua, de, né, exatamente nesse setênio você tem a sua mentora e aos 28 você sai para o Sim. mundo de fato. Porque a gente tem aqui aos 28 o que a gente chama da crise dos talentos. Porque você passa dos 21 aos 28 descobrindo quais são esses talentos. E daí, chega nos 28, tem um chamado de alma que diz para você: querido, tá bom, você tem tudo isso aí, mas E aí, vai fazer o que vai com fazer o quê isso? com isso? Exatamente, Você gente. vai usar seus talentos a serviço de quê? É. Né? E eu brinco, assim, a minha crise dos talentos, eu não cumpri ela, porque eu tive esse susto e falei: tá, mas eu não quero outra profissão, eu acabei de encontrar essa. E daí com 30 eu falei: não, eu quero outra profissão. Daí eu descobri que a outra profissão pagava mal. Ah, Aí eu falei: como é que eu vou deixar esse salário bom que eu tenho? por outra que não paga também. Mas por aí te faz mais feliz. Na época, pra mim, O eu que não importa? tive coragem. Eu É só o que eu tive falei, coragem. viu? O que eu falei, a parte econômica vai aqui, já depois que vai a parte Só mais... tive coragem de olhar pro dinheiro e falar: não serve aqui, nos 44. Aos 44 eu falei: não, agora, se eu não fizer essa transição, eu fico doente. Porque já vai a parte mais interna desse Não. impor. E eu fiquei doente mesmo. Eu Nossa. comecei, eu ia fazer pesquisa, passava o dia, fazia tudo otimamente, perfeitamente, tudo com muita competência. O cliente saía, eu começava a vomitar. Eu ia pro banheiro vomitar. Nossa. Mas era assim, era fechar o dia, Tanta tensão, né? eu não digeria mais aquilo, Marco. Sim. Eu não digeria mais estar trabalhando com uma coisa que eu não acreditava, estar trabalhando com uma coisa que não tinha a ver com os meus valores pessoais. Eu não consegui mais digerir. Aí eu insisti. Porque eu falei: tem um filho para criar, como é que faz? Aí eu comecei a perder a voz. Toda vez que tinha um trabalho para fazer... Ou como você Eu somatizou, você estava cortando tua voz interna que te falava: ó, Cristina, né? Acorda, sai daí. Como você cortou tua voz interior, foi cortada a tua voz externa. Que interessante. E daí eu falei para minha sócia: não dá mais. Não dá. Eu quero vender minha parte da empresa e eu preciso tomar outros rumos. Mesmo que é um risco, Sim. mas tudo na vida é Tudo na risco, vida. gente.
Tudo na Tem vida. um filho para criar com salário, mas um filho criar com a mãe viva, né? Porque sem mamãe não dá. Aí de bom humor, né? Viva e de Sim, bom humor e feliz, enfim. que lindo. Eu pensando nas fases da vida também, né, de acordo com a antroposofia, tem uma outra coisa que é importante colocar. Assim, a gente tem esses arquétipos do setênio, mas a gente também olha outros ritmos nas biografias, né? E esses outros ritmos que falam de questões kármicas. E isso é algo que eu só trabalho no aconselhamento biográfico quando a pessoa quer fazer esse trabalho, né? Se não, a gente trabalha com o arquétipo dos setênios e a gente olha também para o que a gente chama dos espelhamentos, né? Quando é que algo que acontece lá atrás está Pode sendo afetar. retomado aqui. Então, essa minha perda de voz no trabalho aqui, aos 40, eu não lembro se foi 42, 43 ou 44 anos, o que é que eu estava vivendo em relação aos meus temas de missão de vida, de o que é que eu vim entregar para o mundo, ali no terceiro setênio. O que foi que aconteceu ali que eu me perdi? E isso vai ajudando, me ajudou e vai ajudando as pessoas a entenderem o que é, porque a gente também vive muita idealização nessa crise da autenticidade, sabe? De, então vou retomar todos os meus sonhos de infância não vividos, eu queria ser bailarina e não fui. Não é por aí também, né? Tem a nossa biografia, para a gente, no aconselhamento biográfico, ela é um mapa que vai te dando muito claramente pistas. Muito claramente pistas é porque né, assim, é uma verdade interna. Sim. Você, ao fazer sua biografia, o que você sente em você que vai dizer, não é o aconselhador biográfico que vai dizer para você, mas o que você sente sobre a sua história que vai dizer para você o que é o que não é. Mas tem idades específicas para a gente olhar quando eu quero fazer essas retomadas, né? E uma das coisas que eu fiz foi isso, assim, o que aconteceu lá atrás. E eu larguei a minha primeira faculdade com 20 anos. Eu larguei aqui exatamente naquilo que eu Sim. estava revivendo e eu pensei muito assim, vou fazer psicologia. Aí eu descobri, eu e o dinheiro sempre, eu descobri que psicologia era período integral. Eu ia ter que voltar para casa dos meus pais, eu ia ter que parar de trabalhar, e eu não ia mais ter meu dinheiro para poder fazer faculdade. Eu não fiz. Foi uma minha liberdade, valia muito mais para mim do que isso naquela época. Sim. Então, eu fui fazer letras, que era, né, dava para fazer à noite, trabalhar durante o dia, eu continuava morando fora, pagando as minhas contas, tendo a Tua minha sala, a minha independência. independência. Mas eu aqui eu tinha muito claro já aos 42 que eu queria ser terapeuta, que era isso que eu queria, né? Não tinha mais como fugir desse desejo de cuidar de pessoas, de Que trabalhar você com já tem comportamento humano. desde adolescente, né? Quando você fala, eu queria cuidar de crianças, agora cuida de todo o aspecto humano integral. Cuidar de crianças foi outra coisa, porque eu sou mais velha de 5, né? E meus pais Ah, nunca estavam em casa, então eu tinha que cuidei de cuidar dos criança. irmãos, sim. Quando eu entrei na faculdade, que eu precisava ganhar dinheiro para, né, pagar minha cerveja, pagar as minhas coisinhas, eu falei, o que eu vou fazer? Eu falei, vou ser babá. Eu sei cuidar de criança muito bem, né? E eu trabalhei como babá por um bom tempo, pensando nisso, assim, o que alguém de 18 anos faz? Faz aquilo que já sabia fazer, né? Eu sabia vender, cuidar de criança e dar aula de inglês. Eu fui dar aula de inglês depois por um tempo. Que legal. Eu tenho 33. Alguns me falam que é o ano crístico. Me fala que são essas idades crísticas, porque às vezes, quando uno não tem conhecimento, tem medo, né? Assim você é crucificado. Bom, eu vou entrar na parte mais esotérica, então, Tá. do trabalho do aconselhamento biográfico. A gente olha para essas fases da vida pensando também, a gente diz que, a gente não, né? Essa é uma frase da Gudrun, que toda biografia, ela é a história da humanidade condensada Sim.
e toda a história da humanidade é a história de uma biografia expandida, né? Sim. Então, quando você pensa nessa história da humanidade, a gente tem um marco claro na nossa história, como ser humano, que é o nascimento do Cristo, que é a chegada do Cristo, que é a fundação do cristianismo, né? Foi um divisor de águas na Sim. história da humanidade, esta individualidade que existe o Cristo histórico, né? E que impactou por uma forma nova de ver o mundo, a história de todo o Ocidente e de parte do Oriente também. A gente olha para esse período dos 30 aos 33 anos como esse período em que cada individualidade vive este marco, este novo jeito de olhar para o mundo. Sim. Você ganha essa possibilidade de reviver esses 3 anos de visão, né, divisor de águas que o Cristo viveu aqui na Terra dentro da sua biografia. E de se reconectar neste período com aquilo que você traz como individualidade para entregar para a humanidade, deixar sua marca nesse mundo. Sim. Porém, lembra que eu falei que lá dos 21 aos 28 você está descobrindo os seus talentos. Tem coisas que acontecem, que a gente descobre sobre a gente dos 21 aos 28 e que a gente olha para elas e fala, isso aí vai dar trabalho, não quero prestar atenção nisso, não. Isso aí vai... isso é chato. Eu já percebi que isso aí parece que eu deveria de saber fazer. Mas não quero. Não quero, é chato, vai dar trabalho. Essas coisas que são nossas e que a gente vai trazer para desenvolver e que a gente vai deixando de lado, vira a segunda época. E daí dos 30 aos 33, a vida te traz situações para desenvolver aquilo. Sim. Quer você queira ou quer não. E eu brinco que é tipo assim, é segunda época, goela abaixo, entendeu? Querendo ou não vai ter que enfrentar. Você pode ainda escolher não enfrentar, mas vai doer muito não enfrentar, né? Eu sei um pouco do que você viveu desses 30 aos 33. Tem coisas muito bonitas, sim, né? Sim. Coisas muito lindas, mas também tem coisas muito fortes e desafiadoras. Mas se você parar para olhar vagamente o que você foi forçado a enfrentar, com certeza você já tinha recebido esse convite para enfrentar essas coisas no passado. Sim. E foram coisas que você falou... Vou deixar. Vamos deixar debaixo do tapete? Vamos fingir que a bola está perdida no quintal e podemos não falar nisso, né? É verdade. Foi mesmo. Eu estou analisando. Mientras está rolando a conversa, o podcast eu estou assim, com toda uma introspecção na minha vida. Mas é lindo. Isso é bonito de ter um espaço onde você possa se olhar, ver tua história e ver que por mais que seja supostamente coisas gerais, tem muito que ver individualmente, né? Sim. Tem uma relação imediata, Sim. Você já faz uma relação imediata com essas etapas da vida. Para mim, por exemplo, essa coisa dos 30 aos 33 a liderança, né? O estar na liderança, o ser chefe, é uma questão na minha vida, porque eu não sou a filha mais velha. Eu virei a filha mais velha porque meu irmão mais velho faleceu. E foi uma grande perda para mim. Sim. E eu me senti assim completamente revoltada de ter com um destino você ter que não, assumir isso. De ter que virar mais velha, como assim? E meus pais falaram, não, agora você é a mais velha, então agora você que cuida. Não foi algo que você queria, nem por algo que você nasceu, foi algo impositivo, né? Agora é tua vez. E pior, eu já conhecia o não ser.
né? E sabia como era ter um irmão que tenha que ver por que tudo. me protegia, que, né, assim... Então, eu tinha uma revolta, mas ok, né? Não vai ter outro jeito, vai ter que ser assim. Parece que é assim, que tem que ser. Após de você, vem mais 5? Depois de mim, tem mais 4. Mais 4? Aí, depois, quando eu tinha 18 anos, eu saí de casa. Mas eu saí de casa, assim, correndo. Já não quero mais Meu pai responsabilidade. dizia pra mim, eu quero que você tire carta logo para poder levar e buscar seus irmãos. Eu fui tirar carta com 28 anos. Eu vou tirar carta para virar motorista de irmão? Vou. Não, muito obrigada, entendeu? Só vou tirar quando outro dos meus irmãos já tenha. Não, eu tirei porque minha irmã mais nova ia fazer 18 e eu ia já virar tenho vergonha. Sim. Aí eu vou trabalhar com pesquisa de marketing e eu tive uma ascensão muito rápida na minha carreira em pesquisa. E daí vinha esse convite para virar chefe. E eu dizia responsabilidade. Assim, não quero. A primeira vez que um chefe meu me ofereceu uma promoção para eu virar gerente, eu declinei. Eu falei, mas eu preciso? E ele falou, não, eu não quero ser chefe de ninguém, eu quero ter responsabilidade de mandar em ninguém, checar o trabalho de ninguém. Eu sou uma ótima técnica e é isso que eu quero ser. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, sim. Aí a empresa foi comprada por uma empresa de outro país. Eu estava numa empresa que era espanhola, que tinha escritório no Brasil. E daí acho que eles foram comprados por uma empresa inglesa. E daí 6 meses depois, meu chefe veio com... É o seguinte, agora eu tenho... Agora você tem que aceitar a promoção. Eu falei, como assim eu tenho que aceitar a promoção? E ele falou, a empresa mudou, não é mais a mesma empresa. Então, é assim, o meu chefe novo me disse, ou eu te promovo ou eu te mando embora. Nossa. Porque não tem espaço para pessoas não ambiciosas nessa empresa. O que você quer fazer? Eu olhei para ele e falei, bom, dado desse jeito, acho que eu vou virar gerente. Tantas opções que eu tenho. Tantas opções. Espontaneamente. E vou aceitar. foi muito sofrido para mim. Foi muito sofrido para mim virar chefe, virar gerente. E ainda é uma coisa sofrida até hoje, assim, ser líder de um projeto. Mas eu percebo que está na minha história. Eu percebo que é o espaço que eu ocupo com facilidade, mesmo que eu não queira. E lá, aos 30 anos, quando eu fui, né, tive que aceitar a promoção, eu fiz tudo que eu podia, mas tudo, assim, eu ficava estudando no escritório até 11h30, meia-noite. Para ser uma boa chefe. Meu marido louco comigo, porque eu queria ser uma chefe justa, eu queria ser uma chefe que soubesse cuidar das pessoas sem ser mãezona demais, entendeu? Assim, e me impactou para o resto da minha vida isso. Assim como eu tenho certeza que o que você viveu nesses anos vai te impactar para o resto da sua vida, entendeu? Sim. Porque o que quer que seja que você tenha desenvolvido a partir dessas dificuldades são forças que você precisava desenvolver. Sim. E que você mais tarde vai olhar para trás e falar, nossa, ainda bem que eu aprendi a fazer isso. De um jeito bem... O ano passado eu fiquei todo ano com miocardite, né? Uhum. Então eu fiquei doente fisicamente. Então essa época crística foi crística mesmo. Mas foi, tudo tem um porquê. A gente falou que o ciclo da vida está dividido por setênios. Também está da parte kármica. Como seria essa divisão da parte kármica? A gente olha para falar da parte kármica, a gente olha para outros ciclos, né? Para 4 ciclos diferentes, que são o ciclo solar, que acontece de 11 em 11 anos e que diz respeito à nossa missão de vida. O ciclo lunar, que acontece de 18 anos, 6 meses e 19 dias, em 18 anos, 6 meses e 19 dias, exatamente.
que diz respeito ao nosso karma de passado ou aos acordos que eu fiz com outras individualidades daquilo que eu vim reparar nessa encarnação. A gente olha para o ciclo jupiteriano, que é o de 12 em 12 anos, que diz respeito à nossa profissão, aquilo que a gente trouxe como fazer para o mundo, e para o ciclo saturnino, que é de 29 em 29 anos, e que fala da nossa tarefa de autodesenvolvimento, daquilo que eu vim para comprometida a desenvolver em mim nessa encarnação. Eu não trabalho, por exemplo, muito com o ciclo lunar. Eu acho que o karma de passado é algo muito individual para a gente mexer, que é uma investigação muito particular e individual das pessoas. Eu trabalho bastante com o ciclo solar e o jupiteriano, que dizem respeito ao que eu vim entregar para o mundo, os dois, né, de maneiras diferentes, e trabalho com o ciclo saturnino, que diz respeito àquilo que eu vim desenvolver em mim mesma. Tem outras coisas que a gente olha também, mas é algo que permeia a nossa vida o tempo inteiro, isso que nos falta e que a gente quer que não falte mais, né? Que isso que a gente quer tanto ser um pouquinho melhor, e eu brinco com os meus clientes que se a gente conseguir, assim, porque esse é o copo vazio. Sim. Se a gente conseguir subir 2 dedinhos de água nesse copo vazio em uma vida inteira, já fiz muito, sabe? Assim, são aquelas coisas que a gente fica muito bravo com a gente, mas que, ao contrário, a gente devia saber acolher, né? Que a gente não tem. Como é que eu posso querer que, de uma hora para outra, em compensação, o aconselhamento biográfico tem uma maneira de olhar para a biografia e para as individualidades e para essas superações que eu acho muito bonito, que a gente tem, todo mundo tem em si tudo o que precisa para superar essas dificuldades. Se você aprender a olhar para os seus talentos, identificar os seus talentos e colocá-los a favor das suas dificuldades, você é capaz de perceber que você já tem tudo. Sim. Que você só está perdido na sua dor e ela que te atrapalha de fazer essa, sabe, catar milho, assim, e dizer, esse é o milho que eu precisava cozinhar agora, esse é o milho que eu precisava estourar agora, porque é essa a minha qualidade que vai me ajudar a passar por essa fase. Dentro do quantos setênios está dividido o ciclo da vida? E qual você acha que são os mais marcantes na vida da pessoa? Nossa. Então, são 9 setênios. Essa pergunta é fácil. São 9 setênios, né? Mas quais os mais marcantes? Eu não sei se eu sei dizer. E daí acho que tem um pouco... Eu posso entrar um pouco no tema né, do como que a autoimagem se constitui? Pode, claro. Uma das razões que eu convidei quando soube sobre teu livro e sobre a profissão de facilitadora de diálogos e de biografia foi isso. Fotografia tem muito a ver com nossa autoimagem, com nossa imagem. E essa aceitação dos diferentes ciclos das nossas vidas, eu acho que é primordial. E eu vi, pelo que a gente conversou, que a antroposofia ajuda muito também a poder identificar e talvez entender o que aconteceu nas nossas vidas e o que está por vir e que pode acontecer no futuro. Então, com certeza, vamos falar um pouco de... Porque eu acho que eu vou conseguir responder melhor falando disso. A gente tem... os 3 primeiros setênios, né, do 0 aos 21, eles são constituintes. Eles são os setênios em que você está formando a sua personalidade, você está descobrindo, né? Não é nem formando, mas do ponto de vista da antroposofia, não é formando, mas é desabrochando aos poucos a sua personalidade, a sua individualidade.
E logo, eles são extremamente importantes. Claro. Né? É a base, né? É a base. Porém, você tem em cada um dos setênios da vida adulta algo de importante sendo desenvolvido também, que é uma das coisas que me conquistou, assim, que me enganchou quando eu comecei a estudar antroposofia, foi exatamente essa coisa das fases da vida e de perceber que para a antroposofia, porque eu conhecia, eu estudei muito o comportamento humano pelo viés do comportamento do consumidor, né? Mas fiz uma especialização nas teorias do Adler, estudei bastante Jung por conta do trabalho, mas eu não chegava nunca em algo que explicasse essas mudanças que eu sentia na minha vida adulta. Né? Porque tinha muito claro a explicação da primeira infância, a segunda infância, a adolescência, mas a vida adulta também é diferente. E também tem divisões e importâncias distintas cada fase. Então, eu não sei dizer qual é a mais importante. Assim, sem dúvida, a constituinte, né, esses três, a nossa infância é muito importante. Mas na maturidade, do ponto de vista da antroposofia, uma das maiores coisas que a gente tem que saber fazer é desapegar daquilo que a gente recebeu lá atrás e que não nos pertence. Não me diz respeito. Né? Muito do que eu recebi dos meus pais é deles, Sim. não é meu. Né? Muito do que eu recebi da minha escola é daquela linha de escola, não é meu. Para bem e para mal, entendeu? Porque a gente é viciado em pontos de vista para bem e para mal. E o grande desafio da maturidade é você aprender a olhar para a vida de um ponto de vista cada vez mais amplo e que englobe cada vez mais verdades. Isso é amadurecer, é saber cuidar de você e olhar para o mundo de um lugar que inclua todas as verdades possíveis, porque a única verdade é aquela que inclui todas as verdades possíveis. E isso é ser sábio, né? Ao atingir a sabedoria é chegar nesse lugar de que eu olho, tem isso aqui acontecendo, tá, mas eu tenho que me perguntar. Eu fui, e desse lado, e do outro lado. Claro. Eu fui olhar tudo isso antes de dar uma sentença, antes de tomar uma decisão, né? Então, também é sobre desvestir essas roupinhas que foram te colocando. Sim. E daí, para falar da coisa da autoimagem, né? No primeiro setênio, a gente diz que a criança aprende por imitação. Sim. O que para mim faz muito sentido, inclusive, porque é uma individualidade que acabou de chegar num lugar que ela desconhece. Tem 2 seres grandes ali que cuidam de mim. Às vezes 4 seres grandes que cuidam de mim. O que é que um ser faz quando chega num lugar? O ser humano faz isso para o resto da vida. Você chega num lugar desconhecido, uma pessoa inteligente, uma pessoa com o mínimo de instinto de autoproteção, o que ela faz? Ela observa o que todo mundo está fazendo e faz igual. Sim. Isso é o que me garante sobreviver nesse lugar, é fazer igual aos outros, né? E é o que a criança pequena faz, ela só conhece aquelas referências. O que você me falou, que estamos muito misturados com o nosso mundo, né? Me atorei. Sim, é o que você me falou, que nas primeiras 3 etapas o mundo está misturado conosco. Ainda não estamos, como posso falar, não estamos ainda separados dele. Ainda não hemos criado nosso eu interno para poder nos apresentar no mundo, né? E quem é que conta pra gente como a gente é? É verdade. Né? São essas pessoas. Sim. Essas pessoas contam pra gente como a gente é. Sim. O que a gente escuta dessas pessoas na nossa primeira infância e o que a gente vê elas fazendo vai ser incorporado por cada individualidade como parte da sua autoimagem. Como se dá a construção da autoimagem, então, nos primeiros setênios ou até os 21 anos?
No primeiro setênio, é isso, né? Desse espelhamento, das coisas que eu escuto, dos meus cuidadores, das pessoas que estão ao meu redor, e também do que eu vejo eles fazendo e aprendo, tenho como referência, né? Então, passa nos treinamentos de comunicação que eu dou, eu falo, eu investigo isso com as pessoas também, né? Qual foi o tom de voz que eu aprendi a imitar? Qual foi o gesto que eu aprendi a imitar? Qual foi o tipo de briga que eu aprendi a imitar? Né? Porque você vai incorporando que aquilo é seu, mas aquilo não é seu. Você só aprendeu a imitar. Né? Não quer dizer que você gostava, não, fazia parte. Ao mesmo tempo, eu lembro, na minha primeira infância, meu pai me chamava de princesinha pão de mel. Eu tenho um pedaço de mim que acredita até hoje que eu sou uma princesinha e que eu sou doce como um pão de mel, mas não é uma verdade, entendeu? Faz parte da minha autoimagem, mas não é uma verdade. No segundo setênio, a criança sai dessa fase da imitação e ela vai para uma outra fase, porque ela começa aos poucos, entre os 7 e os 11 anos, a criança vai percebendo que ela é ela. Que ela não é uma reprodução dos pais dela e que o mundo é muito mais do que a família dela. Sim. Ela ainda não vai para o mundo, mas ela fica curiosa sobre esse mundo que é mas tão maior que a família dela. Ela ainda supõe que o mundo, lá atrás, né, com 7, 8 anos, que o mundo é igual à família dela. E ela, com essa curiosidade pelo mundo, ela vai percebendo que não, assim. que são diferentes, né? E daí, essa construção da autoimagem, ela vai passar por quais são por que lentes o mundo me atraiu, né? Não é igual para todo mundo. Não é igual. Tem criança que se atrai pelos eletrodomésticos, tem criança que se atrai pelos bichinhos, tem criança que se atrai pela ciência, tem criança que se atrai pela literatura. São coisas diferentes que nos atraem no mundo e isso vai entrar na nossa constituição de autoimagem. O que os amigos da escola vão nos dar de espelhamento. Porque agora o espelhamento da família, ele deixa de ser o único espelhamento e a gente tem a professora, a gente tem os coleguinhas. Então, o que foi que você ouviu dessas pessoas falando sobre você e quais foram as conquistas que você conseguiu ter? Neste setênio, isso já começa a contar para a construção da sua autoimagem. E daí, no terceiro setênio, que é dos 14 aos 21, a gente entra na adolescência, que é, né, todos lembramos dela. Com que grupo você se identificou? Quem foi sua turma? Verdade. Isso passa total pela sua construção de autoimagem também, né? Assim como as suas pequenas conquistas. É a prova que você passou bem ou que você passou mal. A turma que você foi valorizado ou não foi valorizado. Os professores que gostavam de você ou não. Que faculdade eu entrei, a gente passa pela escolha, né? Esse é um ritual da nossa civilização. A gente passa pela escolha da profissão. Isso é uma super, né, assim, tem gente que veste a camisa do advogado e segue advogado pro resto da vida. E tem gente que veste e fala, nossa, não me coube direito. Tá apertado isso aqui, eu vou tirar e vou trocar, né? Então, passa por tudo isso. Como a visão antroposófica pode ajudar na aceitação dos distintos ciclos das nossas vidas? A primeira vez que eu assisti uma palestra sobre as fases da vida, né, eu fiz uma síntese, um resumão do resumão. Sim. Eu fui olhando e falando, gente, eu me enxergo em cada pedaço. E ao me enxergar em cada pedaço, que é essa história do... Tem as fases daqui para frente também, né? A partir dos 20. A mim, me trouxe um conforto. De dizer assim, nossa, não sou só eu que passo por isso. Eu já ouvi pessoas falando que a primeira vez que ouviram uma palestra sobre isso,
Falaram, meu Deus, esse cara é louco, ele sabe da minha vida e ele está usando minha vida de exemplo. Porque quem disse para ele que eu autorizava ele fazer isso? Né? É muito raro você Não se sentir identificado com algo que está na do que imagem. está sendo dito Sim. ali. E daí, só o fato de você saber que assim como a gente aprendeu a falar, aprendeu a andar ali, a gente aprendeu a escrever, a ler, a gente aprendeu a encontrar uma turma, a gente aprendeu a escolher uma profissão, tudo que você vai passando na fase adulta também são fases. E são coisas que é esperado que você aprenda. Só que é como se fosse andar, mas é diferente. Porque a partir dos 21 anos, o que a gente começa da visão antroposófica, a partir da visão antroposófica, a gente começa a desenvolver são os nossos órgãos da alma ou os nossos órgãos das emoções. Então, todos os chamados de desenvolvimento são para os seus órgãos das emoções. É uma musculação gigantesca, só que a gente não faz assim, né? A gente faz se relacionando e vivendo. E a gente não vê os músculos crescerem, então a gente não tem muita certeza se a gente está fazendo o que devia, né? Andar é muito concreto, fiquei em pé, andei, né? Mas quantos tombos você tomou antes de aprender a andar? Os tomos que a gente se deu na vida para poder conseguir uma evolução É pessoal. exatamente o mesmo. Isso, para mim, foi assim um uau. A primeira vez que eu vi tudo isso e ouvi tudo isso, eu falei, nossa, isso tudo faz muito sentido. Eu lembro de olhar pro flip chart lá que estava sendo colocado as coisas e falar, isso tudo faz muito sentido. E eu tô aqui brigando comigo mesma, quando na verdade eu devia e podia estar me ajudando a aprender a andar de um outro jeito, com mais acolhimento, com mais simpatia por mim mesma, com mais jeitinho e inteligência, do que só ficar me dizendo você não consegue, você faz errado, né? E daí a outra coisa que, para mim, traz essa coisa da cristalização dessa autoimagem, que quando... isso tem muito a ver com o seu trabalho. Eu lembro quando, a primeira vez que eu fiz o meu biográfico, Sim. eu estava estraçalhada. Eu brincava com os meus amigos, falava, eu sou um saco de estopa ambulante. Eu tinha acabado de me separar do pai do meu filho. Assim, na verdade, eu já tinha me separado fazia um tempo, mas não tinha me recuperado dessa separação. Eu estava completamente perdida. O meu sonho nunca tinha sido ser mãe. Eu achava que eu já tinha sido meio mãe dos meus irmãos e eu não precisava. Mas daí eu conheci o pai do meu filho, me apaixonei, quis ter uma família com ele. Meu filho foi planejado e me separei. O sonho sempre tinha sido um companheiro, não, né, ser mãe solo. Eu não sabia para onde olhar, eu me sentia atropelada pela vida. E daí eu fui fazer, por recomendação do meu médico antroposófico, fui fazer... Um ensaio fotográfico. Não, eu fui fazer o meu biográfico. Ah, tá. E daí eu cheguei lá e a primeira atividade que a gente tinha que fazer era desenhar o nosso corpo. Pedir uma pessoa deitar num papel craft e pedir para a pessoa desenhar o nosso corpo. A gente foi convidado a levar fotos de todas as nossas fases da vida, da gente em todas as fases da vida, e escrever adjetivos do que a gente pensava sobre a gente e que a gente achava que os outros viam da gente e colocar as fotos do lado. E um dos adjetivos que eu tinha colocado do lado de dentro, do lado de fora, era gorda. E daí eles fizeram o convite da gente ficar olhando para as fotos. E daí eu comecei a olhar para as fotos. Onde que eu tô gorda? Ai, que legal! E eu já tinha 39 anos. E eu olhava para as fotos e falava, gorda. Não, 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 não. Aqui sim, dos meus 16 aos 17 anos.
Não. Um ano Não. repercutiu em todo o resto da tua vida. Não, Nossa. não. A cheinha, sim, gorda, não, foi ali, dos 16 aos 17. E eu tava com aquilo congelado na minha cabeça, E não resolveu. sobre mim mesma, desde então. E, na verdade, desde a minha primeira infância, porque eu ouvi minha avó me chamando de gorda desde que eu era criança. Eu era gordinho mesmo, E mas, daí você mas foi até olha... você esses 7, esses 8 anos. E você olha e fala, meu Deus... Tá. E daí você olha para toda a sua vida e fala, cara, eu tô me tratando de um jeito como se 1 ano e meio da minha vida fosse uma verdade absoluta. Todo. Né? E não é. Então, quando você fala da construção da imagem, porque quando eu consigo me acolher aqui nessa fase, aqui, né, na fase adulta, na maturidade, e olhar com sinceridade, seja onde é que eu fiquei congelada ali atrás, eu vou poder ir aos poucos transformando a minha autoimagem. Sim. Porque aquilo que eu falei lá do primeiro setênio da vida adulta, né, do quarto setênio, dos 21 aos 28, de que a gente vai se conhecendo, vai entendendo o que a gente pode, as nossas potências, né, a gente também pode ficar congelado aqui. Sim. E a gente pode virar um grande arrogante de não perceber que algumas coisas estavam né, sido aprimoradas, lapidadas. A gente também pode ficar muito congelado aqui nessas crises que vêm dos 30 aos 33. E achar que a gente é um fracassado, achar que a gente... Porque a gente ficou apegado a isso que a gente viveu. Né? A autoimagem da gente ela vai sendo construída a vida inteira. Sim. Mas é só aqui na fase adulta que a gente passa a ter a possibilidade do descongelamento. E eu brinco que dos 42 em diante, a gente tem a obrigação com a gente mesmo de sair desses congelamentos. Sim. Porque senão a gente está perdendo muita vida, sabe? E está investindo na doença e não na saúde. Cristina, para finalizar nosso podcast, que está sendo incrível, eu vi no nosso quadro que só temos até os 63 anos. Sim. O que acontece depois? Essa é uma grande pergunta. Felicidade, já não tem mais responsabilidade, livre, livre e soberano. A minha professora na formação, a Márcia Della Negra, ela costumava dizer assim, depois de 63 a gente cai da lousa. Porque não tem, né? Não tem mais. Mas, na verdade, todos esses ciclos, para a gente, eles falam principalmente... até aqui do desenvolvimento físico, principalmente, mas também do desenvolvimento anímico. Neste ciclo do meio, do desenvolvimento anímico, principalmente, e aqui a gente volta para a decadência física, não é para desenvolvimento, mas é para a decadência física. É o que temos, né? Nascemos humanos, não tem muito, né? A gente até pode tentar fazer mais lento. A gente pode se cuidar melhor, a gente pode, né? Mas é algo que a gente olha muito aqui nessa... Como você está se cuidando? Para quem chega para o aconselhamento biográfico já nessa fase da vida, é uma pergunta que a gente insiste bastante, assim, de autocuidado, como você está se cuidando, o que você pode fazer por você... O que você fazia por você aqui que não funciona mais seguir fazendo, né? E para o desenvolvimento anímico também. Uma coisa que eu só comecei a entender depois que eu passei dos 50 é que, assim, os estereótipos dos velhinhos chatos, rabugentos, amargurados, eles fazem muito sentido. É muito fácil virar essa pessoa. É muito fácil. Acho que todo medo da pessoa de 50, que chega à etapa dos 50, virar esse estereotipo, né? Você se vê virando na primeira doença que você tem. Você se vê virando essa pessoa. E daí você diz, nossa, eu tenho que cultivar um outro tipo de vida mesmo para não virar essa pessoa. Eu tenho que desapegar desses congelamentos todos mesmo para não virar essa pessoa. Porque a gente segue fazendo aqui, você vê que a gente tem a alma imaginativa, a alma inspirativa, a alma intuitiva. Aqui a gente tem a alma das sensações, a alma do intelecto e da índole,
e alma da consciência, porque a gente fala do desenvolvimento da alma. Então, tem todas essas fases para você ir desenvolvendo os seus órgãos anímicos, Sim. né? As suas emoções, o seu órgão das emoções. Aos 63 anos, a gente tem um evento kármico, que é você estar liberado dos seus karmas. Por isso eu falei liberdade. Você não tem mais esta obrigação. Você precisa das suas energias para cuidar desses órgãos da alma, para plantar sementes boas para o futuro, para a sua próxima encarnação. Quanto menos energia a gente tem, mais fácil fica da gente escorregar emocionalmente. E escorregar emocionalmente é botar a culpa no outro, das coisas que foi você mesmo que decidiu para você. Escorregar emocionalmente é perder a paciência por coisas bestas, ficar muito inseguro, muito medroso com o mundo. Já faz parte do amadurecer, do envelhecer, não é nem do amadurecer, do envelhecer, já faz parte acontecer tudo isso, né? Então, você está liberado para usar suas energias para cuidar e cuidar bem de você mesmo, né? E daí a gente brinca que acabou, você é um ser humano plantando sementes. Agora, eu sempre falo, o velhinho rabugento, que tipo de semente que ele plantou? A pessoa que chega aos 70 anos e briga com todos os filhos, se afasta dos irmãos. Só semente de solidão, né? Amigos. Porque fica sozinho. Você vai carregar isso com você? Eu não quero. eu espero muito que eu não chegue nesse lugar, porque, ao mesmo tempo, depois que eu passei dos 50, eu vejo que não é tão difícil, não é tão absurdo assim. Ficar assim. Ficar assim, pode acontecer com as pessoas mais legais do mundo. Muito obrigado, Cristina. Foi incrível. Nosso horário passou muito rápido, porque foi muito enriquecedor. Eu não vi o horário passar. Agradeço de coração pela tua presença. Eu agradeço muito, Marco, de estar aqui, de poder compartilhar com você. E queria te dar parabéns pelo podcast, porque eu já escutei, antes de vir aqui, escutei alguns episódios, achei incrível. Muito obrigado, Parabéns. obrigado. Então, galera, curta, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações e se inscrevam no canal. Obrigado.